Alô você, nós estamos aqui começando mais um episódio do Arival Cast. Quero agradecer aí o apoio dos nossos irmãos, escutando, compartilhando, principalmente esse último que nós fizemos aí sobre a questão da ideologia de gênero e a igreja. E hoje nós estamos aqui tendo um convidado especial de novo, o pastor Eis-me aqui. Hernandes Dias Lopes, né? E o nosso tema hoje é sobre violência doméstica. Não apenas um tipo de violência, mas vários tipos de violência que acontecem no ambiente familiar. Tá certo? E faça a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube, no Spotify, ative as notificações, compartilhe o máximo que você puder com seus amigos essa discussão, que eu creio que tem sido muito edificante para a nossa vida. Tá bom? Vou passar a palavra para o pastor Hernandes para ele fazer as saudações iniciais, depois eu vou falar aqui um pouco sobre os nossos patrocinadores. Muito bem, é um prazer, Arival, estar mais uma vez aqui com você, normalmente para tratar de um assunto tão relevante, tão atual, tão necessário, tão oportuno. E parabenizá-lo por este podcast, tem sido já uma referência. Obrigado. Como você colocou, aquele bate-papo que nós tivemos aqui, teve um número muito expressivo de pessoas assistindo, e esperamos que este também. Certo. E eu quero agradecer aí todo o apoio que você tem dado a essa plataforma, que tem levado assim a tantas pessoas uma orientação bíblica, clara, segura, né, para a edificação do povo de E Deus. sem agressão, né? Na Aqui calma, no nosso amor do papel, Espírito Santo. nosso papel não é agredir ninguém, não é Certo. atacar ninguém, é esclarecer. Esse é Certo. o projeto que está posto à mesa aqui. Pastor, antes de entrar no assunto, aí nós vamos falar um pouco aqui sobre os nossos patrocinadores, pessoas que ajudam a bancar o custo desse projeto. Nós temos a Bluefields, que é a aceleradora de startups. Ela tem um curso agora muito especial, curso Sparks, né? Onde você pode ser orientado como colocar a mão na massa para criar uma aceleradora e traz aí um treinamento bem eficiente e eficaz. Temos também a Onibig Media, que trabalha com consultoria e parceria nos canais de YouTube, principalmente são parceiros aqui da nossa igreja. Então, se você quer uma orientação segura sobre as redes sociais, então você procura essa empresa, que é uma empresa de ponta aqui no mercado brasileiro. Também nós temos o Cadu Aranha, que trabalha com transmissão e audiovisual. É uma empresa responsável aqui pelas transmissões da IPB TV, e é um rapaz que já tem um trabalho aí de 15 a 20 anos no mercado e tem se destacado nessa área, principalmente no ambiente de igreja. Também Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Atua no mercado há mais de 20 anos e eles atendem empresas, comércios e prestadoras de serviço. Tá bom? Então, esses são os nossos patrocinadores. Aguardamos outros diante do sucesso que está acontecendo aí, né, pastor? Das visualizações, vamos ver se... A ideia nossa hoje, pastor, e eu quero agradecer novamente, sua agenda extremamente complicada, você chegou hoje dos Estados Unidos, está aí cansado, vai pregar no Conexão com Deus. Primeiro, a importância de falar sobre esse assunto, violência doméstica, no nosso ambiente eclesiástico, porque às vezes esse assunto ele é um mito, a gente fica escondendo esse assunto e ele é uma realidade. Por favor. Bom, primeiramente, nós somos contra a violência em todas as suas formas, Certo. em todos os seus níveis e em todas as suas geografias, né? Certo. É bem verdade que o índice de violência entre o povo cristão, evangélico, em relação a outras frentes da sociedade é menor, Certo. porque um dos principais elementos da violência é o alcoolismo, as drogas, quando a pessoa foge do seu equilíbrio, então ela tende a ser mais violenta. Mas isso não significa que não exista, né? E às vezes é camuflada, como você muito bem colocou. E nós precisamos nos posicionar com muita firmeza contra a violência, porque isso é agredir o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você agride o ser humano, você está ferindo o próprio Deus, que é o Criador, né? É por isso que quando o apóstolo Paulo, por exemplo, está perseguindo a igreja, Jesus interrogou lá no caminho de Damasco: por que me persegues? Então, quando eu atinjo o meu cônjuge, meu filho, meu pai, meu próximo, eu estou atingindo o próprio Deus, que é o Criador.
Certo. Pastor Hernandes, aqui nós temos algumas informações, são dados estatísticos que a gente consegue captar aí, principalmente nas secretarias públicas, né, a segurança, a Secretaria de Segurança Pública, né, que trabalha justamente com esses dados. Aham. E aqui tem um dado que eu acho muito importante para a gente discutir aqui, para a gente apreciar, é que diz que 33,4% das mulheres brasileiras maiores de 16 anos já sofreram, ao longo da sua vida, alguma situação de violência cometida por um parceiro íntimo ou ex-parceiro. Isso é um dado. E, aliás, Arival, eu já tenho lido sobre isso, até pregado sobre isso, que mais de 50% dos crimes passionais Certo. tem a ver com namorado, ex-namorado, noivo, ex-noivo, marido, ex-marido ou pessoa que mora junto Sei. ou que foi ex. Então, esse índice é alarmante, é assustador, e trazer as vísceras desse problema à tona, mergulhar nessa realidade sombria, é necessário porque é preciso, primeiro, alertar a sociedade e, segundo, prevenir esse mal. Né? Porque, às vezes, a sociedade é como filme policial, só chega depois que o problema aconteceu. Certo. Né? E não há um trabalho preventivo, orientador. Eu acho que esse é o nosso papel aqui para ajudar. Os dados que nós temos aqui foram mais de 18 milhões de mulheres vítimas de violência no último ano, ou seja, em 2022. São mais de 50 mil vítimas por dia. Né? E a violência, como você colocou aqui, vem, na maioria dos casos, do próprio parceiro. Do próprio parceiro. Como é que a igreja vê isso? Né? Você já colocou aqui um ponto, né? Porque a gente trabalha principalmente nesse ambiente de ministério de casais, né? A gente trabalha aqui, nós temos o encontro de casais, a gente observa que há casos, não na quantidade que nós vemos fora da igreja, mas existem da igreja, né? Inclusive no ambiente de famílias e pastores, né? A gente não pode esconder isso também, onde não deveria existir, mas existe. Se discute muito as formas de violência, porque quando você trata de violência doméstica, você não está falando só de agressão física, mas se fala em agressão psicológica, né? Isso revela que 32% das violências são psicológicas, né? Você agride a pessoa, você xinga a pessoa, insultar a pessoa, você humilha a pessoa, destruir a reputação dela, a autoestima dela. Autoestima. Tem a agressão física, 24%, tem também agressão verbal e a sexual, né? Essa questão do estupro no ambiente familiar, porque quando a gente fala de violência doméstica, aqui os dados são contra a mulher. Né? Mas nós temos essa questão contra a criança, do pai para o filho, primos, tios. Né? Inclusive, dentro daquele assunto que nós tratamos a vez passada, e você que é pastor, e eu que sou pastor há 41 anos, você que é pastor há quase 40 anos, a boa parte das pessoas que lidam com alguns dramas sexuais, alguns conflitos sexuais, ou às vezes até saindo daquele curso natural da sexualidade, se você for analisar, fazer um diagnóstico do problema, tem a ver com algum abuso sofrido na infância. Certo. E sofrido dentro do contexto familiar. Certo. Tio, primo, parente próximo. Porque, às vezes, os pais, não digo são ingênuos, mas confiam demais. Né? Se eu estou na casa de um parente meu, está bem. Se está na casa de um primo, de um tio, está bem. E, às vezes, não se conhece os bastidores dessa realidade. Aí vem tanto essa questão da violência sexual. Eu queria destacar aqui um ponto que eu acho que é importante também, que é dado pela Prefeitura de São Paulo, que nós temos hoje, na cidade de São Paulo, mais de 100 mil idosos morando sozinhos. Isso significa que esse idoso ele está exposto, né, no ambiente para sofrer qualquer tipo de violência. Mas há dados, por exemplo, e há casos citados na segurança pública de violências domésticas de filho contra pais, principalmente nessa questão de arrumar dinheiro para uso de droga, né, para
essa questão de jogo. O cara é viciado em jogo, ele tem uma dívida de jogo, e ele muitas vezes ele agride o pai, ele agride a mãe, ele agride o sogro, a sogra, para ter esse recurso. Nós temos o caso também da violência de pais contra filhos, né? Que é um caso que a gente observa até dentro mesmo do ambiente da igreja, e aí não é só a questão da violência física, é essa questão que eu coloquei, que você tem colocado aí, a agressividade verbal, né? A desmoralização, o assédio moral, a agressão moral, né? Uma educação inflexível demais, Sim. rigorosa demais. Sim, sim. Eu gosto muito de usar, às vezes, uma expressão de que, às vezes, o pai que faz isso, ele usa uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Certo. Então, ele usa uma força desproporcional na criação e acaba gerando revolta, gerando recalque, gerando uma personalidade ali adoecida também. Né? Então, os desdobramentos disso são graves para as futuras gerações. Certo. Agora, vamos trazer isso para o campo da Bíblia, né? Isso é muito importante para a gente, porque às vezes não é a minha opinião, não é a opinião do pastor, né? Não é a opinião do sociólogo, do psicólogo, né? O que a Bíblia diz, né? Sobre essa questão da violência? Explica para a gente, a abrangência, qual é o significado, pastor, do mandamento que diz não matarás? Obrigado, Arival. Bom, primeiramente, o 6º mandamento da lei de Deus, porque a lei de Deus ela resume em 2 mandamentos principais, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Né? Então, dentro do conjunto de amar o próximo, tem lá honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não falar mau testemunho, né? E não cobiçar. Certo. Então, ou seja, você respeita o seu próximo principal, que são os seus pais, você respeita a integridade da vida, você respeita a integridade da moral, você respeita a integridade dos bens, você respeita a integridade do nome, você respeita a propriedade do outro. Então, a violência é muito mais do que eu tirar a vida de alguém. Por exemplo, lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, diz que aquele que odiar o seu irmão é um assassino. Certo. Ou seja, não é que eu estou tirando a vida do outro, mas quando eu olho para o outro com um sentimento de hostilidade, no meu coração eu matei aquela pessoa. Certo. Embora isso possa não atingi-lo do ponto de vista horizontal, na verticalidade já atingiu, porque para Deus aquilo Deus não olha apenas o ato, mas Deus olha a intenção do ato. Né? Então, vamos explicar direitinho isso. Então, por exemplo, eu não posso consumar um assassinato, mas Jesus disse lá que só odiar no meu coração é um assassinato. Eu já quebrei o mandamento. Já quebrei o mandamento. O mesmo se aplica, por exemplo, como Jesus colocou, ao adultério, ao 7º mandamento. Se eu olho com intenção impura no meu coração, se eu no meu coração fui para a cama com aquela pessoa, eu tive um sentimento de volúpia, de impureza, de desejo lascivo no meu coração, eu consumei aquele ato, embora a pessoa talvez nem saiba disso. Então, Jesus Cristo disse que a violência ela procede de uma fonte chamada coração. Certo. Do coração que procede isso. Certo. Então, é por isso que o cristianismo é tão importante, pastor Ival, no saneamento dos problemas sociais, e é por isso que um governante, por exemplo, que compreendesse essa realidade, ele jamais atacaria a fé cristã, jamais colocaria-se contra o cristianismo, porque não há nenhum elemento transformador tão poderoso na tessitura social, a partir do ser humano individualmente, na família, no trabalho, nas instituições, do que a influência do cristianismo. Porque qual a proposta do cristianismo? É que o homem precisa ser transformado de dentro para fora. Ele tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. E o indivíduo que ele é convertido, ele vai tratar melhor seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seu próximo, até seus inimigos. Agora, como você colocou, mas esse problema existe também na igreja. Por que existe? Existe, porque também na igreja você tem trigo e joio. Nós não temos o aferidor final para saber se essa pessoa que é membro da igreja, que até é um líder na igreja, de fato é uma pessoa convertida. Mas onde o evangelho chega, onde o evangelho penetra, onde o evangelho influencia a transformação. E aí é preventivo.
Uma coisa que é bom a gente discutir essa questão do mandamento. Jesus, ele resume, dentro desse pensamento seu, ele resume as duas tábuas da lei no amor a Deus e no amor ao próximo. Você acha que quem ama mata? Quem ama agride? Quem ama violenta? Vamos pegar, então, as duas tábuas. Por exemplo, primeiro mandamento, não terás outros deuses. Quem ama Deus vai ter outros deuses? Não. Não vai ter. Deus é chamado de marido e a igreja é chamada de esposa. Certo. A mulher que ama o marido vai ter outros maridos, outros homens? Não. Segundo mandamento, não farás para ti mais escultura. O que significa isso? Será que uma mulher que honra seu marido vai andar com retrato de outros homens na sua carteira, na sua bolsa? Não. Honrar o nome, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você ama Deus, você vai achincalhar o nome de Deus? Não. Se você ama Deus, você vai ter prazer de reservar um dia para adorar a Deus, ter tempo para Deus, ter comunhão com Deus, ter deleite em estar na presença de Deus? Então, da mesma maneira, na segunda tábua, eu não posso honrar meu pai e minha mãe, e agora estão velhos, eu jogo eles dentro de um asilo, ou eu abandono-os para lá, ou até, como você bem mencionou, um jovem vai tirar o recursinho que o pai e mãe têm já velhinhos, para comprar os remédios ou comprar a comida, para gastar com droga ou com jogo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou lá tirar a vida dele, nem falar mal dele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar dele, não vou ser desonesto. E esse é um ponto importantíssimo, porque nós defendemos o direito de propriedade privada. Né? Nós não subscrevemos a ideologia comunista de invasão de propriedade, nem de dizer que o Estado é dono da propriedade. Nós não concordamos com a ideia de destruir o nome, a reputação das pessoas. Isso é violência. Né? Como não temos nenhum prazer em cobiçar o que é dele. Né? Então, os 10 mandamentos, pastor, de certa forma, são o grande antídoto para a questão da violência doméstica, na sociedade, nas instituições e entre as nações. Certo. Pastor, vamos conversar um pouquinho sobre o papel da igreja. O senhor já colocou aí na questão da prevenção. A gente ensina, né? A gente ensina a palavra de Deus, ensina os mandamentos de Deus. Mas quando o fato é ocorrido, como, por exemplo, se uma pessoa da sua igreja, né, uma mulher procura o senhor no seu gabinete pastoral e diz: olha, eu estou sofrendo agressões verbais e agressões físicas por parte do meu marido. Qual a orientação pastoral que o senhor daria para essa pessoa? Deixa eu lhe contar um caso particular, sem mencionar nomes, para ilustrar. Certo. Um dia uma mulher me liga e diz: pastor, meu marido está me batendo, está me espancando. Certo. E eu corri para lá, para socorrê-la. E disse para ela: você não pode aceitar isso. Não é isso que a Bíblia ensina. E ela me respondeu: mas eu tenho que ser submissa ao meu marido. Eu falei: você não entendeu o que é submissão. Porque, quanto pastor, o primeiro ato que eu vou fazer é procurar esse agressor e dizer: olha, você está errado. Confrontá-lo. Se ele se arrepender e houver perdão, restaura o seu casamento. Certo. Agora, uma mulher que ela é constantemente agredida, esse homem não mudou a postura dele, ele continua fazendo isso, para mim, essa mulher não pode continuar com esse homem. Para mim está amparado lá em 1 Coríntios 7:10. Separa. Se o cara mudou a conduta dele, se arrependeu, reconcilia. Senão, ele vai tomar outro rumo na vida dele. Há um outro extremo. Certo. Que aí esse cidadão é passível até de ser acionado na justiça. Sim. Quem cuida disso é a polícia. Certo. Porque um agressor físico, de repente, o pastor ele é um conselheiro. Se o cara não quer atender o conselho pastoral, certo, quem vai lidar com ele aí é a justiça comum. Certo. Com Mas a violência. Há casos também, o senhor colocou muito bem isso aí, eu acho que não matará, a violência doméstica é uma forma de matar. Com certeza. Né? Eu não tenho dúvida sobre isso. Não precisa consumar. Não precisa consumar. Eu acho que ou você, a esposa que está apanhando, como o pastor colocou aqui, se é um fato único, mas se é um caso rotineiro, eu acho que você tem que fazer um BO. E a polícia,
fazer uma denúncia, etc. Denunciá-lo, se for o caso mesmo da igreja, ao conselho da igreja, para que o conselho possa chamar essa pessoa, discipliná-lo, né, para tentar recuperar o casamento. Nós estamos aqui. Agora, eu creio que quando a Bíblia fala não matarás, não havia essa possibilidade do contexto da época, né? Pelo menos, mas hoje eu entendo que a violência doméstica é uma quebra do sexto mandamento. Com certeza que é. Uma quebra. Com certeza que é. Agora, há casos também, pastor, que eu queria colocar para você aqui. Há casos que o caso acontece no ambiente familiar, os pais, principalmente os pais, pai e mãe, por exemplo, da esposa, sabe do ocorrido, vive esse drama de, por exemplo, você tem uma filha casada, e aí você observa que o seu genro, né, pratica a violência doméstica. Qual é o papel dos sogros nesse contexto? No contexto desse, eu acho que é o mesmo contexto de fora. Eu acho que cabe a esse pai, cuja filha está sendo violentada, abusada, agredida, seja verbal, seja moral, seja fisicamente, seja sexualmente, certo, porque há abuso sexual até entre marido e mulher. Certo. Alertar o problema. Olha, isso não pode acontecer. Dá canal aberto para essa filha se abrir. Porque tem muitos filhos que estão sofrendo calados, porque não têm liberdade de falar com os pais. Até porque os pais, às vezes, também nunca deram essa abertura, essa oportunidade. Segundo passo, eu acho que esse genro precisa ser confrontado. Certo. Confrontado. O sogro... Não pode ser omisso nessa situação. Não pode ser omisso. Né? Nem o sogro, nem o pai. Em não havendo mudança, eu acho que é hora de resgatar essa mulher que está debaixo de um cativeiro, de uma opressão. Para que ela saia dessa prisão. Certo. Porque tem muitas ameaças veladas. Se você me largar, eu te mato. Se você não é minha, você não vai ser de mais ninguém. Certo. Então, essa é uma frase recorrente, né, nesse contexto aí. Se você não vai ser minha, você não vai de ninguém. E tem muitas mulheres amordaçadas, intimidadas, acuadas, prisioneiras do medo por causa dessas ameaças. Pastor, um argumento que é muito usado, e as mulheres, elas não denunciam esse problema, é essa questão que você colocou da submissão. Né? Explica pra gente, porque esse assunto ele é bem abrangente, né? Não é só submissão na Bíblia para o cristão, não é só da mulher para o marido. A Bíblia fala que nós devemos ser submissos uns aos outros. Explica isso pra gente. Bom, primeiramente, já que o assunto submissão na relação marido e mulher, sim, o que não é submissão? Primeiro, não significa ser inferior, do ponto de vista da criação e do valor, porque Deus criou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Certo. Então, não o homem é mais, nem a mulher é menos imagem e semelhança de Deus do que um ou outro. Segundo, não significa submissão de gênero. Certo. A Bíblia, em momento nenhum, manda que o ser feminino seja submisso ao ser masculino. Essa relação não é de gênero, é na relação do casamento. Certo. A mulher ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Certo. Então, a mulher não é submissa a um outro homem. Ela está na rua e um outro homem que, não, você é mulher e eu sou homem, então você tem que... Não, zero. Né? Há poucos dias eu escutei uma história muito engraçada, não triste, de uma pessoa querendo ensinar o machismo. E diz que se um menino e uma menina, da mesma idade, estiver assistindo um programa de televisão, aí o menino quer mudar o canal e a menina quer ir para um outro canal, quer ficar nesse canal, o menino quer para outro canal. Que a menina tem que ceder, porque ela é menina. Falei, errado. Errado. Esse menino devia ser ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a dar prioridade à menina. Então, não é submissão de gênero. Terceiro, não é submissão de qualquer nível. É no Senhor. A submissão está dentro daquilo que são os valores, dos preceitos de Deus. Por exemplo, vamos imaginar que esse marido diz para essa mulher, você tem que fazer sexo comigo do jeito que eu quero. Certo. Do jeito que eu estou assistindo um filme pornográfico. Essa mulher não tem que se submeter a esse tipo de coisa. Certo. Não é isso que é submissão.
Então, submissão é ter uma missão debaixo da missão do marido e é ser igual, é a auxiliadora idônea, é aquela que olha nos olhos. É por isso que dizia Agostinho que Deus não tirou a mulher da cabeça para mandar no homem, nem dos pés para ser comandado, pisado pelo homem, mas da costela, do lado, perto do coração, para ser amparada por ele. Então, eu entendo que submissão, pastor Ival, não é... Nenhuma mulher deveria sofrer agressão a título de que ela está sofrendo porque ela tem que ser submissa ao seu marido. Isso não é submissão. Certo. Isso é subjugação. Existem algumas pesquisas, pastor, não sei a validade disso, né? Que muitas mulheres cristãs, elas se sentem coagidas pelos seus líderes religiosos, ou seja, seus pastores, né, sua liderança, a não denunciar a violência sofrida, mas combater essa violência através da oração. Não, ore pelo seu marido para que ele seja transformado pelo poder do Evangelho. O senhor acha que esse tipo de procedimento é correto? Veja bem, orar pelo marido, em toda circunstância a mulher deve orar pelo marido. É óbvio. E nós estamos dizendo, e Pedro diz isso lá na primeira carta de Pedro, que a mulher ela ganha o marido sem discurso, certo, mas com exemplo. É claro que há muitos casamentos onde o marido não é um cristão, ele não tem os mesmos valores cristãos, ele não tem os mesmos princípios de um cristão, mas não significa dizer que pelo fato de um marido não ser um cristão é que ele é um abusador, que ele é um agressor, que ele é violento, né? Que ele abusa da esposa fisicamente, moralmente, sexualmente. Agora, se esse marido, em nome de que a mulher é cristã e precisa, está abusando dela, eu acho que mais do que oração, precisa também de ação. Porque há momentos em que, a Bíblia sempre trabalha esses dois lados, oração e ação. Deus é o Deus que age por meio da sua providência. Né? Então, Deus criou instituições que cuidam. Então, por exemplo, a igreja, se uma pessoa está sofrendo uma situação dentro da conjuntura da igreja, ela tem a quem recorrer, até o pastor, no caso presbiteriano nós temos um conselho de igreja que vela por isso, né? Toda igreja tem a sua liderança que vai cuidar disso. Agora, a mulher ficar amordaçada ou ser até orientada a sofrer abuso, a se calar e apenas cuidar disso do ponto de vista de oração, sofrendo abuso ao longo do tempo, eu não creio que seja esta a orientação bíblica, não. Concordo, mas existe um agravante, pastor. Há muitas mulheres que, ao colocar isso para o pastor, a não revelar o que está acontecendo, elas se sentem culpadas. Há muitas mulheres que carregam a culpa porque rompeu com o silêncio. E aí o pastor diz, olha, você não deveria ter feito isso, né? Você não deveria expor os seus problemas conjugais para uma delegacia, perante um conselho, né, perante a igreja. E é muito interessante que no nosso ambiente cristão, de igreja, às vezes todo mundo já está sabendo. Né? Às vezes aquelas mulheres mais próximas, os casais mais próximos, sabem que ali existe o problema. Nós, por exemplo, no caso nosso aqui, a gente detecta isso muito no aconselhamento doméstico. Nos encontros de casais, aí muitos abrem o coração nesse sentido, né? Então, mulher, está aqui uma orientação bíblica, pastoral, amorosa, né? Porque eu digo, se você não ama a si mesmo, se você não se ama, né? Você precisa rever, né? E isso à luz da palavra de Deus, né? A violência doméstica ela não deve ser aceita nem por parte do marido, que acaso também eu não quero. Contrário, eu não quero. Eu não quero colocar fogo aqui, mas há muitas mulheres que humilham os maridos, né? E batem nos maridos. Batem nos maridos, né? Por exemplo, existe um tipo de humilhação que às vezes o marido passa quando a mulher ganha mais do que o marido. Quando o marido está passando uma fase de desemprego, a mulher muitas vezes ela usa essa questão do poder financeiro para humilhá-lo, né? E há casos aqui que eu já vivenciei isso dentro da igreja, o cara chegar aqui com a autoestima lá embaixo. Inclusive as mulheres
ameaça o marido de divórcio, né? Porque não assumiu a casa. Então, esse é um tipo de violência psicológica, não é uma violência física, mas psicológica. Me diga uma coisa, pastor, agora, saindo um pouquinho do cônjuge, né? Há muitos casos também nessa questão da relação pai e filho. Quais são os tipos de violência que o senhor vê hoje? O que a Bíblia... Porque a Bíblia fala lá que nós, pais, devemos criar os nossos filhos, né? Na disciplina e na administração do Senhor. Exato. Existe abuso nesse sentido ou não? Existe. E a Bíblia trabalha isso lá, nos 2 textos de Paulo, tanto de Efésios quanto de Colossenses. Ele diz lá, não provoqueis vossos filhos a ira. E no outro texto diz, não irriteis os vossos filhos. Como é que um pai provoca a ira ao filho? Primeiro, o pai provoca a ira ao filho quando o pai não é consistente. Ele dá uma ordem para o filho, faça isso, mas ele não é exemplo para o filho. Provoca o filho a ira quando o pai compara um filho com o outro, elogiando um e criticando o outro, ou requerendo deles o mesmo desempenho, quando poderia requerer o máximo o mesmo empenho. Mas o mesmo desempenho não, porque são diferentes. Um pai provoca um filho a ira quando o pai elogia o filho por uma coisa hoje e amanhã critica-o pela mesma coisa que ele elogiou hoje. O pai não tem consistência. Um pai irrita o filho quando o pai é violento com o filho. Bate, agride. É diferente de disciplina. É diferente de agressão. A disciplina bíblica jamais parte para a agressão. Ela é corretiva, mas ela não é espancamento, jamais. É a prova de amor, né? É prova de amor. Prova de amor. Prova de amor. Não é disciplina. Então, os pais provocam os filhos a ira quando eles são... violentam a personalidade de uma criança, por exemplo, com agressividade. Agora, o outro lado é curioso, mas os pais provocam os filhos a ira quando eles são bonachões, quando eles não põem limites, quando o filho é o rei da casa e manda na casa, porque os pais não têm controle. E esses filhos, então... Você acha que existe hoje a filholatria? Você acha que tem hoje no nosso meio? Tem. Aliás, eu li uma frase muito interessante há poucos dias, Erivaldo, diz que a loucura é hereditária. Ela passa dos filhos para os pais. É desse jeito. Eu fiz um aconselhamento recente aqui, que o pai e a mãe eles chegaram desesperados, porque eles não sabem o que fazer com um filho de 8 anos. Pois é. Falei, se você não sabe aos 8 anos, quando ele tiver com 13 ou 14, né? Às vezes nós estamos precisando fazer um curso aí de paternidade. Mas né? sabe por que isso, Erivaldo? Porque, veja bem, nós estamos vivendo uma coisa muito curiosa na nossa geração. Você, eu já casei um pouco mais velho, mas na nosso tempo se casava mais jovem. A gente casava com amor e com sonhos. Hoje a meninada só quer casar e depois tem apartamento, ter casa, ter salário, ter tudo pronto. Né? Então, as pessoas estão se preparando para muita coisa na vida, mas pouca gente se prepara para o casamento. E pouca gente se prepara para a paternidade. Nesse mundo maluco de tantas exigências e tanta correria, então, muitas vezes, os pais estão terceirizando a criação dos filhos para uma babá, ou depois para uma escola, e depois para a igreja. Ou para o sogro e para a sogra. Ou para o sogro e para a sogra. Né? Então, nós precisamos como igreja até, estar sempre pensando nisso, e a igreja está sempre trabalhando nisso, com encontro de casais, com encontro aqui e dali, para orientar. Porque as pessoas, às vezes, são expertes em grandes coisas e, às vezes, no básico do básico não tem essa preparação. Isso sim. Eu estava fazendo aconselhamento para um casal, eles viveram 3 anos de muito romantismo, e aí nasceram os filhos um atrás do outro, né? Aquela fase que os pais, eles deixam o casal deixa de olhar um para o outro, porque agora tem aquele inimigo interno que são os filhos, né? Concorrente. É o concorrente. E aí o cara desesperado, porque a esposa não está fazendo mais sexo, não fazia dos 2 primeiros anos de guerra. Eu falei, é assim mesmo, cara. Agora você vai limpar cocô, você vai perder sono porque a criança está com febre, né? Você vai voltar do trabalho e não dormir à noite porque teve um problema com o filho, teve que levar no pronto-socorro. Isso é a vida real, é bem-vindo à vida real. Então isso aí, às vezes o pessoal faz um drama, usa isso como motivo para achar que o casamento não está bem, né? Está em crise, mas são coisas rotineiras, aquilo que a Bíblia fala de viver a vida como um do lar. Né? Então, quando o cara chega no domingo de folga, ele tem que levar o tapete para
roupa para a lavanderia, ele tem que lavar o carro, abastecer o carro da esposa, né? Ele tem que fazer feira, ele tem aqueles compromissos que são normais dentro da vida da família, que o cara, às vezes, ele não quer chamar para si essa responsabilidade, né? Mas eu quero colocar aqui também um ponto que mexe muito comigo, né? Que eu estou chegando à terceira idade, você também, né? Essa questão do... Tá longe ainda. Tá longe, Tá né? longe. Do relacionamento, eu acho interessante isso, né? Na nossa fase, os pais estão morrendo, os filhos já saíram de casa, os netos estão chegando. E a gente vive aquele drama de estar preocupado com os nossos pais, ao mesmo tempo preocupado com os nossos filhos e netos. E esse é um momento que a gente tem que ter bastante equilíbrio para não prejudicar. E eu vejo que, às vezes, a tendência normal é esquecer os velhos, né? É abandonar, né? E eu vejo uma tendência na nossa sociedade, né, pastor? Isso que é a desvalorização do idoso, né? E a Bíblia proíbe isso claramente. A Bíblia lá em Provérbios, Levítico, diz que nós devemos honrar as cãs, né? O velho tem que ser valorizado. A Bíblia fala que um filho rebelde, ele é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Como pecado da feitiçaria. Isso. Então, como é que o senhor vê isso? Qual é a sua opinião como pastor? De uma forma preventiva, né? Eu não vou nem entrar aqui na solução do problema. Eu estava como você disse, eu vim dos Estados Unidos hoje, nós estávamos conversando isso ontem, da questão da cultura, por exemplo, americana, que influencia muito a cultura brasileira, né? Que o menino, não importa a condição social da família, quando ele vai para o college, no auge da sua adolescência, 18 anos, que ele mais precisa de pai e mãe, é a hora das grandes decisões da vida, ele sai de casa. E aí, essa pessoa estava me dizendo que hoje é muito comum na América, por exemplo, um rapaz e uma moça namorar, ou na casa do pai da moça, ou na casa do pai do rapaz, ir para a cama com consentimento dos pais, como uma coisa normal. Certo. Até porque esses filhos romperam o vínculo com pai e mãe na fase mais crítica e mais necessária. Certo. Qual é o efeito colateral disso? É que você vê uma geração de idosos sozinhos. Certo. Os filhos cortaram o cordão umbilical cedo demais, perderam os vínculos, perderam a afetividade, perderam o contato. E eles vão passar a velhice na solidão. Certo. Ou num condomínio de luxo, ou numa casa, sozinhos. Você vai encontrar velhinhos de 90 anos tendo que dirigir o seu carro, tendo que ir para o supermercado fazer compra, certo, porque o filho mora na cidade, mas não está... Perdeu o vínculo. Certo. Isso é um risco grave. O que acontece? Eu acho que nós deveríamos pensar nisso mesmo, porque os pais deram a vida por nós. Eles suaram a camisa por nós. E a maioria da nossa geração deram a vida literalmente. Certo. Às vezes dividindo o pão, certo, literalmente. Porque não tinha fartura, mas certo, tinha muito amor, tinha muito compromisso. Então, abandonar esses pais, do ponto de vista de não cuidar, se eles não têm o recurso, de dar o recurso necessário, se esses filhos têm condições, é preciso cuidar. Certo. Porque é muito mais do que obedecer, é honrar. Honrar é muito mais do que obedecer. Certo. Há um ditado, né? Que um pai cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai, né? Mas eu assisti recentemente uma comédia italiana, né? Que o italiano ele tem aquela relação muito forte, os pais moravam em Roma e os filhos não queriam vir mais para a casa dos pais, porque eles estavam ocupados nas suas atividades. A filha era casada e o filho era solteiro, né? E a mãe ficou muito chateada porque se sentiu esquecida, porque até no último Natal os filhos não vieram passar o Natal. E aí eles inventam uma história, né, criam uma mentira de que os dois tinham herdado de uma tia-avó uma herança muito grande. Milionária. E aí eles começaram, né, o pai alugou uma Ferrari, né,
começou a andar com a Ferrari. Daqui a pouco a mulher também foi numa loja dessa de moda italiana, comprou umas bolsas, uns vestidos diferentes. E aí os filhos começaram a chegar. Começaram a chegar, né? Mas aí houve um dia que o pai e a mãe, eles, ao sustentar essa mentira, eles criaram, né, um fundo com a Torre Eiffel, né? E os filhos descobriram que não era a Torre Eiffel verdadeira. Mas aí foi interessante no final, porque eles se reconciliaram e passaram o Natal juntos, né? E aí mostra que essa questão financeira, essa questão da agenda dos filhos, muitas vezes ela é prejudicial nesse relacionamento filhos-pais, né? E você está mencionando um fato, talvez pudesse complementar com um fato, Arival, é que também há muitos pais que, tendo casado os filhos, quer controlar os filhos depois de casados. Aí é difícil. Isso é complicadíssimo também. Isso gera violência. Isso. Porque, às vezes, os pais não entenderam que esses filhos agora precisam ter a independência para tomar suas decisões. E, a hora que os filhos precisarem, devem buscar um conselho, uma orientação, até uma ajuda financeira, se for o caso. Mas os pais quererem interferir, controlar, botar debaixo da gaiola, né, esses filhos casados, gera conflito no casamento. Sim. Né? Gera conflito na vida do genro, da nora, porque em vez de sentir no sogro, na sogra, o apoio, sente interferência. Isso gera tensão no casamento, e tensão no casamento gera briga, e briga gera violência. Né? Então, são fatores preventivos que a gente pode despertar aí. Pastor, nós já estamos chegando aqui no momento final aqui do nosso programa, né? Nosso bate-papo aqui. E aqui eu queria que a gente, porque o assunto é tão abrangente. É muito abrangente. É muito abrangente. É verdade. O nosso assunto aqui é violência doméstica. Então, quais seriam, assim, a conclusão desse podcast? O que a gente poderia dizer de orientação com respeito, fundamentado, claro, na Bíblia, na Palavra de Deus, na nossa experiência, mas o que a gente poderia deixar aqui de resumo nesse podcast acerca da violência doméstica? Bom, vamos lá. Primeiramente, Arival, eu acho, pegando aqui o princípio de ouro de Jesus, assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Certo. Se eu quero respeito, eu tenho que semear respeito. Se eu quero amizade, eu tenho que semear amizade. Se eu quero amor, eu tenho que semear amor. Tem muita gente que tem semeado discórdia querendo colher concórdia. Certo. Semeado inimizade quer colher amizade. Semeado hostilidade quer colher carinho, afeto. Não tem jeito. Certo. Então, Dale Carnegie, no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, diz o seguinte: você quer ter amigos? Seja amigo. Então, o marido precisa semear na esposa, a esposa na vida do marido, os pais na vida dos filhos, os filhos na vida dos pais. Quando a gente constrói pontes de relacionamento, a gente está, de certa forma, arrancando a erva daninha da violência. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aqueles que estão nos acompanhando aí, que não tiveram uma experiência ainda com Cristo, a presença de Cristo no coração, na vida, no casamento, na família, é o grande elemento transformador. Porque eu conheço, e você também, pessoas que foram violentas, que depois de uma experiência com Cristo, uma conversão, ficaram pessoas mansas, dóceis, amáveis no trato. Né? O homem sem Cristo, ele age no impulso do homem, natural, carnal. Mas quando ele tem uma conversão verdadeira, a vida dele muda, o coração dele muda. Então, tentando entender isso que você está colocando, então há graça de Deus para a recuperação desses casos de violência doméstica. Eu acho que não tem, para Deus não tem caso perdido. Certo. Ainda que você hoje você possa ter o pior dos exemplos de violência, vamos pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo. Certo. Eu vejo lá em apóstolo Paulo que ele era uma fera selvagem. Diz lá em Atos 26, versículo 9, que ele encerrou muitos dos santos em prisões e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. O versículo 10 diz lá que ele entrava nas sinagogas, prendendo e batendo nos crentes, forçando-os a blasfemar.
O cara não respeitava domicílio doméstico, não respeitava lugar sagrado, ele batia nas pessoas, mandava matar as pessoas. Quando ele é transformado pelo Evangelho, esse homem é um homem doce, ele é meigo, ele é carregado de amor. Então, vamos dizer, nós cremos que qualquer que seja a situação que alguém que está nos acompanhando aqui esteja vivendo, com Cristo no lar, é possível mudar essa realidade. Então, um outro fator que eu acho importante, o terceiro fator que eu gostaria de trabalhar aqui, da forma preventiva, é que esta pessoa que está nos acompanhando, se não frequenta uma igreja cristã, bíblica, que procure. Porque não basta você saber uma verdade hoje aqui, você precisa de todo dia. Certo. A vida é dinâmica. Tem dia que você vem para a igreja, você está arrebentado. Você está tanque vazio, você está andando na reserva. Certo. E você encontra uma palavra de Deus, você encontra uma pessoa que está vivendo o mesmo drama que você e está cabeça erguida, e fala, puxa vida, eu estou cabeça baixa, vou levantar a cabeça também. Né? Você encontra um abraço quando você está precisando de um apoio. Então, a igreja de Deus é uma igreja terapêutica. Né? Terapêutica. E, finalmente, Arival, eu acho que muito mais do que eu dizer, você precisa mudar, marido dizendo para a esposa para o marido, é fazer a pergunta no reverso. O que é que eu posso fazer para melhorar o ambiente aqui da minha casa? O que eu posso fazer? Eu acho que essa é uma atitude de humildade e eu acho que desta forma, muito da violência que existe, talvez é porque também eu estou provocando essa violência. Certo. Está aí a colocação do pastor. Eu quero encerrar aqui a minha palavra dizendo que a minha experiência como pastor, como marido já há mais de 35 anos, eu acho que uma das coisas mais importantes no relacionamento conjugal é o respeito. Isso está lá previsto, né, em Efésios, né, e nós devemos respeitar uns aos outros. Eu creio que quando a gente perde esse respeito, a gente abre a porta, abre a porteira para muita coisa. Essa é uma fronteira que, se rompida, a violência, aí já não é mais verbal, nem não, aí é física também. Eu acho que a gente deve respeitar, né? Você deve honrar. E quem agride a esposa, como diz lá, agride a si mesmo. Quem desrespeita a esposa, ou caso contrário, está desrespeitando a si mesmo, porque o casamento é uma união misteriosa. Né? É algo que representa o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, eu acho que nós não podemos perder o respeito. E aí, o respeito está na relação marido-mulher, pai, filho, filho-pai, do idoso. Né? Eu tenho uma preocupação muito grande nesse sentido, principalmente no nosso ambiente de igreja, é que nós temos que viver juntos. Né, independente da nossa idade, da nossa condição, respeitando uns aos outros, considerando uns aos outros, que é isso que a Bíblia diz. Né? Me permita uma carona aí nessa fala sua, a questão do respeito. Às vezes, parte da violência dentro de casa tem a ver com o dedo estendido diante do erro do outro. Né? Então, tem muita gente que acha que vai melhorar o outro, corrigir, aperfeiçoar o outro, criticando os seus pontos negativos. Você fez isso, você falou isso, você age assim, você age assado, e vem um bombardeio de críticas. A experiência prova, e acho que a Bíblia ensina isso, que um elogio vale mais do que 1000 críticas. Então, em vez do cônjuge agir como um detetive que fica investigando o erro do outro para denunciá-lo, o cônjuge poderia olhar o ponto positivo e enaltecê-lo. Porque na medida em que se elogia o ponto positivo, você desarma a pessoa. Desarma a pessoa. E ela tem uma tendência de melhorar. A Bíblia diz lá em Cantares, Cântico dos Cânticos 4:7, assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Ou seja, é claro que não tem pessoa sem defeito. O pior é que você não recebeu o elogio em casa, alguém vai elogiar na rua, e aí a vaca vai para o brejo. Né? Então é melhor elogiar. Então essa questão ela é fantástica, porque quem ama vai ficar sempre focando no ponto positivo. É claro que nós não estamos fazendo vistas grossas, aqueles casos pontuais, né, Arival?
de violência deliberada, de mau caráter, de uma pessoa que ela vê o outro como uma coisa a ser explorada, massacrada, usada, abusada, jogada fora. Não, e tem alguns casos de relacionamento doentio também dentro da igreja, né? Que as pessoas elas se retroalimentam nessas discussões, nessas brigas, esses conflitos, e querem que o pastor, que os conselheiros bíblicos também resolvam. Mas vamos ficar por aqui. Eu espero você no próximo encontro. Muito obrigado, pastor Hernandes. É um privilégio. Muito obrigado a gente estar aqui falando desse assunto muito importante. E se você tiver alguma sugestão, você pode usar aí as redes sociais para fazer alguma sugestão de tema, de um assunto que você acha que nós, como pastores, como igreja, deveríamos discutir aqui no nosso podcast. Tá bom? Muito obrigado, pastor Hernandes. Muito obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua vida e até o próximo encontro. Tchau.